da abertura. Mais longo caminho, confia, luta e ama. Mantenha acesa a chama do teu ideal. Não temas o mal, só o bem permanece. Conduz sempre teus passos aos clarões da prece. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. Recebe com alegria a dor que te renova, porque a tua prova é tua alforria. O teu pranto é luz, erguendo ao lar celeste, cercado pelas rosas do bem que fizeste. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. E segue pela estrada que o bom mestre seguiu, erguendo a cada passo o irmão que caiu, amando sempre mais, te envolverás em luz e encontrarás a paz nos braços de tua cruz. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. Me
ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, os anseios, as vontades, os receios, as saudades, os fracassos, as surpresas, alegrias e tristezas. Que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, os amores, as lembranças, os temores e esperanças, as jornadas cansativas, sonhos mortos, dores vivas. Que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Um minuto. Bom, falta um minutinho. Então, sejam todos bem-vindos. Eu ainda há pouco perguntei se tinha alguém voluntário para fazer a página de abertura que gostaria. Continuo perguntando rapidinho, voluntário. Posso fazer, Pepita. Então, obrigada, Sandra. Começar pela prece, não é? Sim. Vamos, então, unir os nossos pensamentos, queridas amigas, queridas irmãs, e todos os espíritos que já se unem a nós para esses momentos, à luz do Evangelho de Jesus. Aqui estamos, Senhor, rogando a Tua presença e mais do que nunca, Senhor, agradecendo por esses instantes em que largamos tudo lá fora e podemos conversar, refletir sobre a boa nova. Senhor Jesus, ampara todos que aqui se encontram, ampara os lares, Senhor, permitindo que haja o diálogo, a união em momentos tão graves. Abençoa o nosso país, todos os outros países desta terra, Senhor. Que tenhamos a fortaleza de espírito para saber, Senhor, vencer a prova, vencer a nós mesmos. Muito obrigada por tudo, Senhor. Graças a Deus. Então, hoje nós temos o capítulo 135, Renovação Necessária. Não é isto, Pepita? Todo mundo aí concorda certinho? Renovação necessária. Emmanuel destacou da primeira epístola aos Tessalonicenses
do capítulo 5, versículo 19. Não extingais o espírito. Paulo. Então, ele vai dizer assim para nós. Quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor e somente a custo abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? É incrível a assertividade das mensagens com a página, com as páginas que nós vamos estudando, que acontecia isso naturalmente em Paulo Estevão, e a gente vê acontecer aqui há 2000 anos. Hoje fiquei lembrando muito desta palavra exortação que Emmanuel traz para nós. E nós vamos encontrar várias oportunidades de fazermos esse paralelo entre a mensagem de hoje, renovação necessária, com aquilo que nós vamos estudar e refletir. Quando a gente vê, a princípio, não extingais o espírito, sem observar o todo da carta de Paulo, realmente hoje eu não fui lá, mas já no primeiro parágrafo a gente observa que ele tem o cuidado de destacar para nós, quando você diz, quando ele coloca não extingais o espírito, ele já vai explicar logo a que ele se refere. Então, a primeira coisa que eu marquei aqui, nesta página de hoje, foi a exortação, porque a gente sabe que toda a carta de Paulo, ela é para todos nós, ela é atemporal, né? E quando ele traz essa exortação, que não é nem um pedido, né? É um encorajamento, é um incentivo para todos nós de que façamos algo aqui de útil, que realmente vale a pena a nossa reencarnação, né? E aqui ele diz, quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, porque sabemos que não pode, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Então, tudo começa no nosso sentir, no nosso pensar, para depois chegar ao agir, não é? Então, aí ele fala na atitude mental, sufocar as tendências superiores. E aí a gente faz um levantamento do que a gente mesmo sempre pensou de si mesmo, do que fez, e quantas vezes, na maioria das vezes, diria,
a gente sufocou essas tendências superiores em prol de estar de acordo com aquilo que se pensava, estar de acordo com aquilo que se achava que era o melhor, até o momento que a gente, com esse conhecimento que essa doutrina nos oferece, a gente começa a acordar para esse evangelho, não mais com aquelas regras absolutas de até como se fosse uma regra que todo mundo tinha que seguir daquela forma, não, tudo protocolado, não, é o evangelho dentro de nós, é desenvolver essas verdades dentro de nós. Agora, o sufocar as tendências superiores é sinal de que todos nós temos essas tendências em embrião dentro de nós, não é? E à medida que a gente acorda para essa realidade, essas tendências começam a brotar no hoje. Emmanuel é muito educador e muito caridoso com todos nós, porque lá no final ele vai dizer, e não fala nem no hoje, ele fala no ontem e no amanhã, né? Eu marquei aqui como fundamental para a mensagem de hoje dele, no segundo parágrafo, quando ele diz: observamos criaturas que agem contra a própria consciência, ou seja, a consciência já está despertando os reais valores do espírito, do para que estamos aqui, quem somos nós, não é? A fim de não se categorizar entre os espirituais. Ou seja, ele fala daqueles que muitas vezes não querem aceitar essa realidade e dizer de si mesmo: eu estou procurando seguir o Cristo, eu estou procurando seguir esta doutrina. Não é? Ele fala entre os espirituais, aqueles que já acreditam em algo além dessa vida material. Né? Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem do mundo. Reparem, não é para nos erguermos no mundo, para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. E aí, isso é uma consolação, porque nenhum de nós volta à carne para dar errado, para um projeto que falirá desde o início. Todos nós renascemos com todo esse cuidado desse planejamento reencarnatório para que nós possamos dar certo dentro da pequenez que ainda nos caracteriza, mas procurando voltar numa condição melhor do que a que viemos. Mais adiante ele fala: habitualmente prefere o convencionalismo a rigor. E isso a doutrina tem nos despertado, não é, gente? Sair do convencionalismo, sair daquilo que os outros vão pensar e buscar realmente aquilo que vai lá dentro da gente. Ser mais autêntico, né? Sermos nós mesmos, com muita dificuldade ainda nesse verniz que ainda temos, mas sermos nós mesmos. Os costumes são elementos poderosos e determinantes na evolução, diz ele. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. Porque se nós nos valemos dos costumes para permanecer naquele status, não vai adiantar de nada, não é? Vamos ter de repetir o trabalho. Então, é necessário nós fixarmos os germes da vida edificante. Então, é todo dia, olha que misericórdia, não é? Nasce todos os dias no coração da gente ao influxo do Pai misericordioso, que aguarda por todos nós. E lá no final ele diz, né? Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos. Então, volta aquela resposta, não é, que está lá no Livro dos Espíritos, quando a gente vê, faz aquele levantamento, né? Todo dia, realmente o que fiz, o que eu procurei acentuar, o que eu não fiz de bem, de bom, de útil, para que eu possa realmente ter uma noção mais realista daquilo que eu estou pretendendo e daquilo que realmente eu estou procurando ser, né? Eu acho muito interessante quando ele diz: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior, que fui até ontem. Olha como ele é bonzinho para nós, misericordioso, né?
inferior que fui até ontem, ou seja, hoje eu posso me modificar para melhor, né? Ou desenvolver as qualidades elevadas que desejo reter para o amanhã. Então, é buscar, é exortação mesmo. Não desistam, meus irmãos. Vamos seguir em frente, vamos nos conhecer, vamos trabalhar por essa renovação, né, necessária. Ainda tem uns minutos, Pepita, vocês fiquem à vontade para completar, por favor. Eu acho que você explanou muito bem, Sandrinha. Só é interessante porque essa é a questão que a gente vai ver com o público, né? As páginas estão Impressionante, profundamente né? Impressionante, conectadas, completamente, profundamente completamente. conectadas, é como se ele estivesse aqui revendo a experiência e falando exatamente dessa história, né? Mas Acordem, né? Acordem. ainda tem uns minutinhos se alguém quiser acrescentar alguma coisa, senão a gente vai para Eu acho que não tem terminar. nada a acrescentar, né? Mas, sim, no todo tem uma frase aí que eu acho que fecha, ou não sei se fecha, mas que é bem o tema integralmente, assim, quando ele diz que esse é o propósito da nossa vida na Terra, né? É. E o segundo parágrafo ele fala isso no final, Isso, é a basicamente, né? base, né, Gracinha? É a É. base. Só que muitas vezes a gente nem sabe qual é o nosso propósito, né? A gente diz que não sabe, porque também saber é um compromisso difícil para a maioria das pessoas assumirem. Aí, eu mesmo já tive uma parte da minha vida que eu tinha até medo de ler coisas do espiritismo, porque era como se eu soubesse que se eu fosse ler um pouquinho melhor aquilo ali, eu ia ter que mudar meu rumo. Graças a Deus, um dia eu resolvi ler, né? Não que eu tenha mudado, porque todo dia eu caio, mas eu acho que eu já não sou mais a mesma Graça. E é o que ele fala aqui dessas reflexões diárias, né, constantes, e que a gente tem a possibilidade realmente de refazer, né, a cada dia, né? Bom, então vamos começar a nossa leitura hoje. Eu sei que a Verônica está super saudosa do estudo e eu vou pedir para ela começar. Nós estamos aqui naquela parte, se a fé instituiu na tua casa, né? Ainda Em bem que que essa tu parte eu sei, hein? Sei assim, já estudei, né? Posso começar? pode. Começar direto aí, né? Pode, a não ser que vocês queiram repassar alguma coisa do Tá. parágrafo anterior, só como relembrança. Não, acho que só essa frase aqui, agora volta ao lar consciente das responsabilidades do teu destino. Se a fé instituiu na tua casa o que consideras a alegria com o restabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo de deveres para teu coração diante de nosso Pai Todo-Poderoso. O senador quis falar, mas a voz tornara-se-lhe embargada de comoção e de profundos sentimentos. Desejou também retirar-se, porém, nesse momento, notou que o profeta de Nazaré se transfigurava de olhos fitos no céu. Aquele sítio deveria ser um santuário de suas meditações e de suas preces, no coração perfumado da natureza, porque Públio adivinhou que ele orava intensamente, observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto, banhado então por uma claridade branda e misericordiosa, evidenciando a sua beleza serena e indefinível melancolia. No instante, contudo, suave torpor paralisou as faculdades de observação do patrício, que se aquietou estarrecido. Deviam ser 21 horas, quando o senador sentiu que despertava. Pode parar aí, Verônica. Tá? Tem coisa aberta para você comentar aí. É, é, aqui está continuando, né, o encontro dele com Jesus, e aí ele vem dizer
para Públio, né? Se a fé instituiu a tua casa, o que consideras alegria com o restabelecimento de tua filha, isso representa um agravo de deveres para teu coração. Ou seja, ele já disse linhas acima que foi a fé da mulher dele que fez com que a filhinha se restabelecesse. Mas, apesar da fé ser da esposa, esse acréscimo de misericórdia representa para ele um agravo de deveres para teu coração, ou seja, da mesma forma que conosco, né? Quando nós somos, às vezes, eu vou usar essa palavra, embora eu acho ela muito imprópria. Se alguém tiver uma melhor, acrescente aí. Né? Nós somos agraciados, né? Com alguma providência, com alguma solução de algum problema, às vezes com o restabelecimento da saúde, com uma moratória, com alguma providência benéfica em nosso favor, que muitas das vezes até nem merecíamos ali, mas somos de alguma forma atendidos. Isso representa para nós um compromisso, né? Representa um dever que, mais cedo ou mais tarde, não que isso irá ser cobrado de nós, né? Mas que a nossa própria consciência, quando despertar, vai contar aquilo como uma situação a ser a ser restabelecida, a ser atendida. Então, de alguma forma, aquilo vai representar um gravame, um dever para a gente cumprir mais tarde, né? Quando tivermos em condição, quando tivermos consciência de que fomos ali atendidos. Depois ele vem falar ainda, né, que ele ainda estava imerso naquela atmosfera, ele estava ali todo, digamos, envolvido mediunicamente, né, porque ele até conseguia entender o pensamento do Cristo, prescindindo das palavras. E ele estava tão emocionado que ele não conseguia falar, né? Aquele contato com Jesus causou nele uma comoção que o sentimento ali, ele deixou extravasar. Tanto que ele ficou absolutamente comovido ao ponto de sequer conseguir falar, ao ponto até de chorar, né? Coisa que ele coloca linhas atrás, que era muito raro, poucas vezes na vida ele já tinha chorado. Deixa eu ver aqui. E aí ele tenta ali de alguma forma se retirar, mas não consegue, e ele percebe ali naquele momento a transfiguração de Jesus. Ele percebe a radiação, percebe que Jesus estava em prece, né? E que lágrimas copiosas banhavam-lhe o rosto e evidenciando sua beleza serena e indefinível melancolia, né? Esse é um traço bastante marcante de Jesus. Toda vez que a gente vê algum adjetivo de Jesus em determinadas situações, a gente sempre vê beleza serena, indefinível melancolia. Ele falava com firmeza, mas ao mesmo tempo falava de uma forma serena, é o que nós não conseguimos ainda, né? Ou nós tendemos para aquela bondade amolecida, ou nós tendemos para aquela palavra, aquele verbo mais rude, aquele verbo mais crítico. E naquele momento ele começa a nesse instante, contudo, suave torpor paralisou as faculdades de observação do patrício, que se aquietou estarrecido. Então, aquela atmosfera que ele estava sendo envolvido ali, para que pudesse ser permitido a sua comunicação de espírito superior para inferior, ela naquele momento começou a se extinguir e aí ele foi se dando conta da realidade, né? Como se ele tivesse de alguma forma ir retornando ao corpo. Não sei exatamente assim qual foi o fenômeno ali mediúnico, porque eu acho que podem ter sido vários, mas
ele vai voltando à realidade. E aí ele desperta, né? Coloca aqui, devia ser 21 horas quando o senador despertava. Não sei também se ele está colocando despertar no sentido literal ou se o despertar é no sentido simbólico, tá? De que ele realmente agora está tomando consciência do corpo, ele estava, foi um momento de desdobramento e agora ele voltou, não sei. Ou se, ou se não, se ele foi produzido ali algum fenômeno mediúnico que ele pudesse se comunicar com Cristo, mas que de alguma forma também ele mantinha a consciência ali do lugar, a consciência dele. Falem aí, por favor. Olha, eu queria, primeiro, antes de entrar nessa questão do que você leu hoje, mas, assim, voltando ao que a Sandra trabalhou na página, que é o próprio Emmanuel, fala do próprio Emmanuel, e aí a gente vê que nos parágrafos anteriores, quando tem o discurso dessa exortação do Cristo, quer dizer, dessa chamada do Cristo, a consciência, não o Públio Lentulus, não o senador, mas esse espírito comprometido com a justiça divina, esse espírito que precisava acordar, e que aí ele vai falar dessas, né, quando soa para o teu espírito neste momento um minuto glorioso, que se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele em teu coração doravante um cântico de amor e humildade, e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Aí depois ele vai falando, aí o Públio lembra que história é essa, falar de humildade com ele, um senador, quer dizer, ele tem esse conflito todo mesmo ali naquele momento, e começa a trazer à mente as riquezas de Roma e tudo, e Jesus vai e fala que toda aquela riqueza e aqueles Césares eram bem pobres e bem miseráveis, e que, né, o pai dele, o pai, né, meu pai, o pai criador, né, seria, né, o governador de tudo, e que ele vai falar que suas leis iníquas serão tragadas, quer dizer, as leis romanas iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação. Escombros da inquietação do homem. A lei do amor instituída por meu pai desde o princípio. Aí, agora, quando a Verônica releu essa frase, e depois da Sandrinha ter feito a explanação, aí essa frase ela tem um significado muito maior. Agora, volta ao lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Ele não falou para Públio Lentulus, ele estava falando para aquele espírito imortal. Ele dá uma chamada, é como se ele o puxasse, né? Ele não está, como você mesmo falou, Verônica, ele não está ali fisicamente acordado, ele sente o mesmo fenômeno que ele sentiu naquele sonho em que ele se vê na outra existência, em que ele se vê diante do tribunal, ou seja, deixa claro que ele tinha algumas faculdades mediúnicas e a gente vê esse desdobramento. O encontro não foi propriamente físico, né? Assim, a gente vê que ele recosta no banco de pedra, se sente meio que assim adormecido, e aí ele começa o fenômeno. Mas aí agora ele diz, agora volta ao lar consciente da responsabilidade do teu destino. Ou seja, eu te chamei para encurtar o teu caminho, para te lembrar de qual é o destino da tua vida, qual é o propósito da tua existência. Então, aí ele vai falar do agravo, como você falou, da responsabilidade, que a gente fica super feliz quando a gente recebe qualquer dádiva da providência, como se a gente não recebesse dádivas diariamente. Mas assim, quando algo que a gente está ansiando, algo que a gente quer muito e que é difícil,
Aí nós agradecemos, ficamos emocionados, coisa e tal, e aí a gente se pergunta o que é que de fato mudamos, o que que nós mobilizamos no nosso comportamento para sermos gratos a Deus, né? Porque aquela coisa de assim, eu amo Jesus, que o pessoal coloca até nos carros, gente, não tem nada mais vazio. Amo Jesus, é a mesma coisa que dizer que amo meu pai, amo minha mãe, mas eu sou um filho rebelde e só fico dando desgosto. Então, que amor é esse? Então, o nosso amor ainda é aquele amor de boca, eu amo Jesus, amo. Ainda continua assim, atendendo aos meus propósitos egoísticos e os meus desideratos contrários. Aí ele deixa claro: uma única lei existe, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. E essa é uma lei de amor. E qualquer coisa que fuja a essa diretriz está fora dos princípios, digamos, divinos. E aí, essa é uma parte que eu achei. Outra parte é que quando eu li esse parágrafo aqui, que a Verônica leu, esses parágrafos aqui, é que me atentou, gente, porque na minha cabeça, de ver esse Jesus, esse governador do nosso planeta, tamanha grandiosidade, eu ficava achando que ele não precisava, digamos assim, ter essa atitude dessa oração, como se, digamos, com ele, para mim, era tudo automático, quer dizer, era tudo, o pensamento dele já é crístico, é do bem, mas dentro daquela condição crística dele, ele conseguia se transpor a esferas ainda mais elevadas. Porque o que ele deixa narrar aqui é que ele vê a transfiguração como houve no Tabor, ou seja, esse Jesus mais resplandecente. E nesse processo de conexão com um divino, numa esfera mais elevada do que a dele mesmo, ele se emocionava e orava copiosamente. Quando a gente ora com comoção, na nossa condição mesmo, com pé no chão, enfim, bem humanos, mas quando a gente ora assim, a gente chora, porque a gente transcende, a gente ora porque transcende da nossa vibração e conseguimos transcender para esferas que estão uma dimensão um pouquinho acima da nossa, a gente se emociona. Aí, na minha cabeça pobre, eu achava que, bom, o Cristo já está na esfera, ele é Cristo. Mas só que o crescimento não para no Cristo, né? Há Cristos superiores, há esferas mais ainda elevadas, como eles dizem, tem o Cristo do planeta, tem o Cristo do sistema solar, tem o Cristo, né, da constelação, enfim, há outras esferas. E aqui ele mostra isso. Ele podia simplesmente curar, assim como curou a hemorroísa, que simplesmente ela tocou e ele liberou essa energia dele. E ele percebeu, né? Ali não, ali ele pediu pela jovem. Ele se transfigura e ele se emociona e ele busca. Então, eu não sei se isso aqui mexeu com vocês, mas para mim, ele mexeu porque há aqui um trabalho, há aqui um esforço de superação e, digamos assim, de interpelação para, de repente, um apelo a uma misericórdia para curar algo que talvez não estivesse na programação, a gente sabe, é uma moratória, não sei. Há também a intercessão de Lívia, que é um coração também que eu vejo numa esfera de espíritos mais puros, mas não sei, mas de qualquer maneira, assim, eu queria até ouvir vocês, porque eu não sei se eu estou assim, meio que fiquei mexida com isso. Vejo também esse traço de melancolia dele diante da nossa miséria. Quer dizer, alguém que vinha para oferecer a felicidade, ele vinha para oferecer a libertação e nos via
presos, que ele vê o próprio Públio Lentulus ali agarrado à condição dele de senador, mesmo ele dizendo que aquilo tudo ia passar, era digamos assim, transitório, mas estava ele lá agarrado à condição dele, ao cargo dele, enfim. Então, eu acho que ele vendo a nossa miséria por escolha, aquilo devia dar a ele uma tristeza, não que ficasse assim, mas eu digo assim, de perceber igual que a gente vê um filho fazendo bobagem, e que você dá o conselho, e que o filho insiste fazendo a bobagem, e que aí você não pode fazer nada a não dizer, esperar o tempo agir. Então, eu acho que essa melancolia de Jesus diante da humanidade é essa. Não sei, impressão minha. O que que vocês acham? Emmanuel diz que é indefinível melancolia, né? Eu acho que não tem como você definir, né? Algo assim, não sei o que seria, na verdade. Porque a gente ouve a palavra melancolia, a gente acha assim, poxa, mas está triste, coitadinho, né? Melancolia. Mas eu acho que talvez seja uma postura, não é? Do espírito mesmo superior, não é? Que você não consegue definir, talvez não seja a melancolia que a gente conhece, né? Seja uma outra espécie né, de demonstração, né? E Emmanuel fala que é indefinível, né? Não tem como explicar, né? É igual a gente querer explicar os atributos divinos, né? Que a gente não tem essa capacidade, né? De, acho que nem Emmanuel consegue Mas não deixa de ser, definir. Glória, uma melancolia. Não deixa de Sim, ser senão uma ele não usaria essa melancolia. É um palavra, né? Não sentimento, usaria é essa porque palavra. ele é É, divino, ele é divino, então essa melancolia é, digamos assim, própria de um ser divino, deve ser bem diferente da nossa. Mas que é, eu vejo essa tristeza diante da nossa ignorância por escolha, né? Eu acho que é igual aquela passagem que ele vê Jerusalém de longe e começa a chorar, né? Ora ali e começa a chorar porque aqui ele já sabia, né, o que que Públio iria escolher. Apesar dele perceber que o sentimento ficou balançado, ele sabia que a razão e o orgulho ali não iam permitir que ele mudasse de postura. E aí eu acho que é essa ciência dele, né? De, apesar de tudo que ele oferece e ensinou, nós ainda não estamos dispostos, né, a segui-lo. Acho que é isso. Mas alguém gostaria de se colocar, gente? Vocês Fala, Graciela. falaram sobre justamente essa melancolia, e enquanto vocês falavam, me veio aquela a parte finalzinha, né, no Calvário. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Imagina um espírito, não é, completamente diferenciado de todos nós, olhar para a gente e ver que a gente insiste na rebeldia, que a gente insiste na ignorância. Então, aquelas páginas de Humberto de Campos, para mim, me tocam fundo, porque ele vem sempre reafirmar isso. Era com os apóstolos, era com aqueles que chegavam. A nossa incompreensão sistemática, não por não termos condições de, muitas vezes, mas por insistirmos em permanecer daquela forma, não é? Eles entendem que cada um tem um processo. No caso de Emmanuel aqui, acho que foi você mesma, Pepita, que numa das reuniões anteriores, você falou, ele sabe que Emmanuel, que Públio, né, está numa condição de viver os costumes da raça, não é? Esse orgulho do cargo, enfim, ele sabe disso, mas, ao mesmo tempo, ele fala de Lívia. Lívia é essa base
para que esse efeito em Flávia aconteça, sem dúvida mas mostrar que as condições que já existem em Públio e que ele poderia dar um passo a mais. E ele é a escolha dele. Porque, às vezes, a gente olha assim, mas fulano não tem condições ainda. É igual a gente educar um filho, não é uma pessoa da nossa que a gente ama. Você olha, não adianta você nem falar, porque e é o mesmo em relação a nós. Muitas vezes eles olham para a gente, não adianta eu falar isso ainda com Sandra, porque ela ainda não tem condições de perceber assim. Ela ainda precisa amadurecer esses valores. Então, vamos à luta, vamos viver, vamos provar. Então, nesse caso aqui, essa indefinível melancolia, né? Saber que foi crucial para ele aquele momento e é crucial para todos nós. Quantos momentos eu fiquei assim, eu fui reler isso, dá um negocinho lá dentro da gente, né? Quantos momentos eu tenho perdido, né? Nessa encarnação e em outras, quando eu já podia estar numa condição melhor. Me foi dada a oportunidade e eu recuei. Eu preferi continuar como estava. Quanto a essa questão de Públio, de estar adormecido, assim, né, nesse desdobramento, dá a impressão que foi um sono hipnótico, como se ele tivesse tido um sono hipnótico, né? Ali sentado naquele banco, e ele é transportado para algo muito maior, e que ele não tem condições de até de explicar para a gente o que é. Não é comum para ele não tem nem condições. Sandrinha, eu acho que, na realidade, ele é transportado para lá, para aquele cenário, que ele se vê no cenário. Só que ele não se Isso, vê no corpo pesado. Ele, é como se ele se desdobrasse, ele está em espiritualmente, desdobramento. Tanto que Jesus diz para ele: não, você não está dormindo, você não está sonhando. Ou seja, eu estou falando com um espírito que é lúcido, não é? E com relação àquela coisa do Jesus orar, eu lembro daquela frase que a gente conhece do Evangelho de João, quando Jesus diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Né? Ele está em João, que a gente já leu isso no João 5,30. Então, aí, essa coisa dele fazer questão, ele que era o Cristo, de orar, de pedir, né? De como se você faz tudo em nome desse Pai Criador, né? Mais alguém queira falar alguma coisa? Esse desdobramento aí foi semi-consciente, né? Porque ele não perdeu totalmente a consciência do Não, espaço, né? não, Dele. Verônica, por isso que eu digo que ele tem essa mediunidade, porque todos nós nos desdobramos, mas não lembramos do que se passa, do que aconteceu, às vezes lembramos de fragmentos, mas esse fenômeno já havia acontecido com ele, e ele, quando ele relata para o senador, o Flamínio, ele relata com riqueza de pormenores, ele lembra de tudo, e aí ele aqui faz questão, quando começa o fenômeno, ele faz questão de dizer que ele estava sentindo a mesma coisa que ele só sentiu naquele sonho ali. E ele vai lembrar dos mínimos detalhes. E isso vai ficar escrito não gravado, na consciência eterna, porque Jesus fala para aqui dessa redenção na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas, na realidade, aí eu estava pensando exatamente nisso, né, gente? Porque o que vai acontecer logo aqui depois? Ele é chamado a essa comissão de juízes, Lívia intercede por ele, é Lívia que o leva, etc. e tal. Então, havia um investimento ali em Públio. Agora, ele tem um encontro magistral com Cristo, é uma dádiva, gente, é algo assim que ele não tem noção do que ele está recebendo, mas ele diz que está falando com ele, que é o momento da redenção dentro da eternidade. Então, isso para esse espírito, ele ali ele não vai, mas vai ficar.
né? E aí a gente vai ver que depois, né, depois do que acontece, ele retorna à face de ser juízes. Então, eles sabiam em quem eles estavam investindo. Por que essa necessidade premente de sacudir esse espírito para que tudo isso ficasse consciente nas experiências que viriam dali por diante? Não é uma coisa que fica assim, no, sabe, no torpor, não sei o que está acontecendo. Não, ele é chamado, ele é, sabe? A gente vai ver isso agora na continuidade. Então, é só para a gente pensar que não é, a gente fica às vezes achando que é circunstancial, coincidência. Não, há todo um investimento. Esses juízes, esses espíritos sabiam o que viria daquele vaso, como disse Jesus com relação a Paulo de Tarso. Sabiam aonde estavam investindo. Não naquele momento, ali era a criança que ainda não tomou nítida consciência, mas aquilo vai ficar e vai frutecer mais adiante, né? Gracinha, quer continuar a leitura? Tem que abrir o som, Gracinha. Abre o som. Abrir. Leve aragem acariciava-lhe os cabelos, e a lua entornava seus raios argênteos no espelho carinhoso e imenso das águas. Guardando na memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível, Públio sentiu-se humilhado e diminuído em face da fraqueza de que dera testemunho diante daquele homem extraordinário. Uma torrente de ideias antagônicas represava-lhe no cérebro, acerca de suas demonstrações e daquelas palavras agora arquivadas para sempre no âmago da sua consciência. Também Roma não possuía os seus feiticeiros? Buscou rememorar todos os dramas misteriosos da cidade distante, com as suas figuras impressionantes e incompreensíveis. Não seria aquele homem uma cópia fiel dos magos e adivinhos que preocupavam igualmente a sociedade romana? Deveria ele, então, abandonar as suas mais caras tradições de pátria e família para tornar-se um homem humilde e irmão de todas as criaturas? Sorria consigo mesmo na sua presumida superioridade, examinando a inanidade daquelas exortações que considerava desprezíveis. Entretanto, subia-lhe do coração ao cérebro outros apelos comovedores. Não falara ao profeta da oportunidade única e maravilhosa? Não prometera com firmeza a cura da filhinha à conta da fé ardente de Lívia? Mergulhado nessas cogitações íntimas, abriu cautelosamente a porta da residência, encaminhando-se ansioso ao quarto da enferma. E, ó, suave milagre, a filhinha repousava nos braços de Lívia com absoluta serenidade. Quer que pare ou continua? Pode fazer o outro parágrafo e aí comenta. Sobre humana e desconhecida força, mitigara-lhe os padecimentos atrozes, porque seus olhos deixavam entrever uma doce satisfação infantil, iluminando-lhe o semblante risonho. Lívia contou-lhe, então, cheia de júbilo maternal, que em dado momento a pequenina dissera experimentar na fronte o contato de mãos carinhosas, sentando-se em seguida no leito, como se uma energia misteriosa lhe vitalizasse o organismo de maneira imprevista. Alimentara-se. A febre desaparecera contra todas as expectativas. Ela já revelava atitudes de convalescente, palestrando com a mãezinha com a graça espontânea da sua meninice. Então, pode comentar. Todo esse pedaço, todo esse texto aqui desse capítulo é muito forte, né? Ele começa de imediato, apesar de ter ficado tudo marcado na memória dele, de imediato ele quer negar tudo isso. Então, ele
tomou Cristo a conta de um feiticeiro, né? E achou até graça, como que ele ia abrir mão das vantagens maravilhosas, quer dizer, aquela coisa que nós também repetimos, né? Ficamos presos, às questões materiais, presos nas ilusões, e ele se prendeu nas ilusões aqui. E ele continuou se prendendo, porque quando a gente vai ver mais à frente, né? Ele vê a cura da filha, e ainda assim, porque veio no coração dele, no momento que ele pensava que Cristo era um ser feiticeiro, ao mesmo tempo vinha no coração dele essa questão da oportunidade única que Jesus teria falado para ele, né? E no prometer a cura da filhinha, e ainda assim a gente vai ver aqui que a cura da filhinha, ainda assim ele vai achar que não pode ser. Ele tem que ficar preso ali nessa situação. Pepita, você falou, né, dessa questão toda de que ele era um ser que a superioridade investia nele porque sabia o potencial que ele tinha, né? E certamente, sem dar spoiler na história, porque eu já li tudo mais de uma vez, a gente vai ver no curso do tempo que ele, ainda nessa vida aí, ele vai acordar com a graça de Deus, né? Porque muitas vezes nós não acordamos, como o texto hoje falou no início, né? Repetimos milhões de vezes a ida e a vinda, né? Sem que a gente possa acordar. Ele, como nós também, não percebeu de imediato, mas ele vai aproveitar essa oportunidade. Eu não falo tão bem quanto vocês, então Sim. quem Eu puder acho aqui, repetir. Gracinha, eu acho que, assim, voltando, eu acho que Públio, quando escreveu essa página que a gente leu, né, a Sandrinha leu na nossa abertura, eu acho Emmanuel, que né, ele quando devia ter escreveu. feito uma recapitulação, deve ter feito uma recapitulação de tudo isso, porque repara, ele diz assim, guardando na memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível, Públio sentiu-se humilhado e diminuído em face da fraqueza de que dera testemunho diante daquele homem extraordinário. Ora, ele não resistiu à energia do Cristo com que o Cristo o envolveu e automaticamente ele cai De automaticamente joelho. ajoelhado na relva. Ele E foi aí submetido, né? ele põe a reverência, ele mesmo comenta, ele não sentiu comoção dessa nem quando ele esteve diante do imperador romano, ele não sentiu isso, foi irresistível, ele se curvou. E aí ele automaticamente agora se censura, porque ele faz essa reflexão, ele é que era o senador, tinha poderes diante de qualquer vassalo, Cristo seria um vassalo, socialmente falando. E, no entanto, ele se curvou diante de um vassalo. Ele não. Aí é aquela tal história, quando ele diz É assim: a humilhação para ele. não extingais a espiritualidade. Aí ele vai, aqui novamente, ele diz assim: deveria ele então abandonar as suas mais caras tradições de pátria e família para tornar-se um homem humilde e irmão de todas as criaturas? Sorria consigo mesmo na sua presumida superioridade, ou seja, isso é para gentinha. Ele era um senador, ele era outra classe, examinando a inanidade, ou seja, a falha, o vazio daquelas exortações que considerava desprezíveis. Então, repara, o espírito dele foi sacudido, Cristo consegue falar com essa essência, consegue falar, tanto é que ele se curva, ele se emociona, ele chora, ele se preenche de comoção. Mas logo em seguida volta, o que que volta? O convencionalismo. O que que volta? Essa persona que é o senador, essa condição material dele se sobrepõe e ele sufoca esse esse desabrochar espiritual, aqui Paulo pede que não extingamos, que Paulo passou por isso. Só que Paulo, quando Cristo realmente fala com ele, em momento nenhum ele titubeia, em momento nenhum ele põe em dúvida. Não foi o caso de Públio. Públio É, ainda não estava pronto para isso.
né? Não estava pronto. E aí a gente vai ver esse conflito nosso. Aí eu pergunto, nós não somos nem Paulo de Tarso, nem Nem Públio, público. e somos pessoinhas, né? Bem assim, saindo da concha, tentando sair. Mas quantas vezes nós recebemos, às vezes, comunicações, às vezes nós lemos uma página, porque às vezes a gente acha, não, mas aquela comunicação foi endereçada. Gente, como disse Emmanuel, tudo nos é endereçado. Se isso está aqui na nossa mão agora, está sendo endereçado para nós. Será que a gente tem ideia, quando eles dizem, aqueles que não atingiu pessoalmente, atingiremos através dos livros? Então, cada página dessa que chega à nossa mão, como chegou? Quem nos mobilizou a estarmos aqui estudando? Quem nos mobilizou essa troca? E a gente vê como a troca estimula. Eu estava falando com a Glorinha esses dias, falei, tá vendo, Glorinha? Começou a estudar a Gênesis, daqui a pouco ela está toda agora querendo pegar um monte de coisa, estudar um monte de coisa. E ela disse para mim, nunca poderia imaginar o prazer que eu estou sentindo de estudar a Gênesis, porque a gente não sabe, mas em algum momento, alguma coisa nos estimula e a coisa chega para a gente. E a gente, às vezes, fica emocionadíssimo, emocionadíssimo, tocado, e daqui a pouco Esquecemos. saímos dessa ambiência e somos capazes de discutir, porque alguém dentro do lar nos faz uma colocação que a gente acha que é despropositada. Ou, enfim, por qualquer bobagem. Somos capazes de entrar no processo acelerado, achando que ali é outra coisa, ali é a nossa vida, como se fossem coisas separadas, sabe? Mas não são, que somos um todo, não é? Então, se eu tenho que ter calma aqui, eu tenho que ter calma lá fora, enfim. Então, eu acho que muitas vezes o chamado nos é feito e a gente inicialmente acata para dali a pouco sufocarmos essa espiritualidade, essa página tão assim apropriada quando avaliada devidamente, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa até aqui? E no caso dele ali, né, ele ficou realmente tocado o sentimento, mas a razão, depois que ele, né, acorda e desperta desse torpor, aí a razão dele falou mais alto, né? Aí começou a pensar, não, mas ele era um senador, olha a situação que ele se submeteu, e aí E a vergonha, focou, que alguém saiba que ele focou aquele sentimentozinho ali bruxuleante que queria até aderir ao Cristo, mas o orgulho, o egoísmo ali, vindo daquele raciocínio acostumado a raciocinar, tal, impediu, né? E você está falando aí dessas páginas que às vezes vão endereçadas a gente. Esses dias eu estava pensando desse encontro do público até cheguei a comentar com você, com o Públio Lentulus, mas eu pensei assim, quem disse também que nós não tivemos com Cristo, né? Até falei, nossa, mas é demais. Mas aí depois eu pensei, mas até o contrário, né? Porque assim, às vezes até tivemos, não tão assim, eu não sei, mas a diferença é que eu, permanecemos igual, né? Repetindo experiências, repetindo e não modificamos. No caso dele, ele no final da vida modificou e daí em diante também, né? E às vezes podemos ter tido experiências dessas ou até outras também, mas permanecemos no mesmo ponto, né? sem contar, Verônica, a gente vê isso muito na reunião mediúnica, e o Hermínio Miranda tem relatos bem semelhantes, ou então na nossa reunião mediúnica acontecem coisas bem semelhantes aos relatos do Hermínio. E aí nós vemos que vem espíritos que lideram falanges das trevas, líderes mesmo,
com ódio mortal do Cristo. Eles têm o objetivo de destruir qualquer agremiação que se propõe a propagar verdadeiramente os valores cristãos, não importa que seja espírita ou não, mas desde que seja sincera e tudo mais. E aí você descobre por que ele odeia o Cristo. Então, nós temos a nossa inferioridade, nós temos uma tendência, dentro dessa nossa condição, de nunca assumirmos a responsabilidade pelos fracassos dolorosos. E aí nós projetamos a responsabilidade para outros. Então, nós vemos casos em que a filha, né, ele foi capaz de perseguir os cristãos e a filha amada ou a esposa estavam lá naquele meio, foi parar no circo, parará. A partir dali, ele passa, ao invés de dizer assim, nossa, mas por que que a minha filha seguiu, né? Ou a minha esposa, ou enfim, ele passa a ter um ódio mortal a tudo que se refere ao Cristo. E fica, assim, a gente tem recebido espírito nessa condição, ou seja, 2 milênios, se engaja num processo de liderança das sombras para destruir tudo que se refere ao Cristo. Por quê? Porque odeio o Cristo. Ele acabou com a minha filha foi devorada pelos leões, ou foi levada à fogueira, ou foi, enfim. Então, há um processo de transferência e a gente passa a odiá-lo por causa disso. E nos afastamos e nos distanciamos, às vezes, por milênios. Então, a gente não sabe exatamente a nossa história. Eu acho que a maioria de nós aqui fomos dos que atiramos pedras, dos que maquinamos junto lá com os fariseus, né, a perdição do Cristo e que nos engajamos em outras etapas, muitas vezes usando o nome do Cristo de maneira equivocada, porque quantas vezes assumimos cargos numa igreja que era uma instituição política, sociopolítico muito poderosa e que era usada exatamente para angariar poder. Então, quantas vezes a gente se serviu do nome dele, usou esse evangelho de maneira equivocada. E agora a gente tá aqui, ó, revisitando essa história para a gente refletir nos nossos equívocos, né? Mas a gente pode ter certeza que não é por acaso, não é por acaso que a gente chega a uma página dessas, a uma leitura dessas, por mais singela que possa parecer. E não é por acaso que estamos estudando juntos. Como diz o Hermínio Miranda, não existe. É muito interessante porque, às vezes, a gente coloca nome de certas pessoas e aí começam a vir casos de espíritos vindo nas sessões mediúnicas, aí a gente diz assim, nossa, mas tinha. E aí a gente vê que no decorrer, elementos do grupo têm vínculos com aquela situação lá atrás. E aí o Hermínio falava, não chega a nenhum caso, a nenhum grupo que não tenha vínculo direto ou indireto. Não chega por acaso. Não é assim, mera casualidade. Então, não é a casualidade que nos reúne, não é a casualidade, mas é o comprometimento. Ô, Pepita, Fale. uma coisa que me impressiona é que quando nós estamos aqui, estamos num corpo, né, físico, e isso ajuda a gente ficar mais encoberta e mais na sombra para pensar melhor. O que me admira mais ainda é que a gente vai embora daqui, volta para a vida espiritual e continua pensando dessa forma, né? A pessoa que pensa que a vida era só isso aqui, pelo menos quando ela fosse embora, devia ter uma visão diferenciada. E não era bem isso, eu estava enganada. Mas não é, né? Não. Mantém muitas vezes o pensamento preso aqui, né? Fica aqui em torno, vivenciando sei lá o quê. Mas sabe o que é, Gracinha? A gente tem uma ideia equivocada. Nós somos tão apegados ao poder, às vezes, que a gente acha que somos apegados porque estamos aqui encarnados. Mas quem é apegado ao poder vai querer continuar o poder. Então, a gente vai para o lado de lá e se descobre
capenga, obscuro, com um monte de situações para corrigir. Aí vem o outro lado e diz assim, não, mas você não precisa ser isso. Você pode ocupar uma liderança. Aí eles dizem, falam sempre, né, de você ter os subalternos, e sim. E a pessoa prefere se iludir, porque enquanto ela está naquele processo, ainda liderando de uma maneira malévola, digamos assim, ela, de uma certa maneira, ela está fugindo do exercício da lei. Até que, digamos, a lei diga, olha, agora basta, você vai reencarnar na compulsória, que seja, mas basta, chegou. Mas, enquanto isso, então, a ilusão é que a gente acha que é daqui da carne. A ilusão não é da carne, a ilusão é do espírito. A gente prefere se iludir. Não, mas eu sou. Você vê a libertação, Gregório. Você acha que ele não sabia de todo desse mecanismo, da lei, de tudo? Mas enquanto ele estava ali chefiando os dragões, que são lideranças extremamente trevosas, enquanto ele está ali naquela condição, É verdade, ele sabia. tentando, digamos assim, sufocar aquilo que atormenta a consciência dele, que é outro processo, que eles dizem, olha, a gente apaga, então, temporariamente, eles passam por processos hipnóticos, a gente apaga o que está te incomodando para você não pensar, e aí ele é agregado àquelas lideranças. Então, gente, é tanta coisa, é tanta coisa. Por isso que eu digo assim, olha, a gente tem que orar, É vigiar e muito. tentar ficar muito, porque as oscilações são muito grandes, gente. Fala aí, Sandrinha. Você está dizendo só assim, ó. Não, estou concordando plenamente com o que vocês estão falando. É um risco enorme, né, que a gente se coloca o tempo inteiro, porque você fica sujeita a sintonizar com coisas horrorosas. É porque a sintonia, os ganchos estão em nós, as tendências estão em nós. E por isso que quando a gente está lendo ali nos Mensageiros, e vem foi estudada aquela parábola, né, do grão de mostarda, que eu também não tinha parado para pensar nessa coisa do grão de mostarda, não que a gente só olha para o lado positivo, que você pode semear e crescer, e a gente esquece que, olha, esse grão de mostarda podem ser também tendências negativas, que elas aparecem sorrateiramente e a gente não vai deixando crescer. É igual a erva daninha do jardim, que você vai, está vendo que está ali brotando e você não arranca. E daqui a pouco ela toma a grama toda. Então, esses grãos de mostarda, eles dão sinais, ó, nossa, eu estou sendo vaidosa, ou estou sendo impulsiva, ou eu estou sendo. A gente percebe, mas a gente prefere não enxergar. Aí, quando a gente vai ver, eles crescem mais do que deveriam e servem de para-raio, digamos assim, de ponto de conexão para esses parceiros que, opa, eu não disse que ela continua assim, eu não disse que ela gosta disso, vamos investir. Aí daqui a pouco, você vê, eu estou mais enrolada, né? Então, a coisa é por aí, né, gente? É por aí. Bom, mas vamos prosseguir mais um pouquinho. Tem tempo? Não. Faltam 10 minutos, Tem. hein? 10 minutos. Então, Melhor a gente parar, né? então, alguém gostaria de tecer mais algum comentário sobre esse Eu capítulo? só gostaria de lembrar aqui, enquanto a Gracinha ali, até a meninice, né? Esse parágrafo todo, sobre o mana desconhecida força até aí, você mostra claramente para ele, é uma cura instantânea efetuada por Jesus, né? Uma das curas instantâneas. Você vê que ela acorda a outra, ela já está falando, mais adiante a gente vai ver como é que ficam como fica a epiderme dela, enfim, cura assim, impressionante, e mesmo assim ele permanece achando que é o contrário, ele é uma cópia daqueles feiticeiros, né, que ele conhecia lá É de algum. verdade, né?
Olha como é que ele minimiza o problema, né? Jesus seria um simples feiticeiro. Olha como ele resolve, era uma maneira dele dizer para ele, olha, não esquenta a cabeça, vamos Joga para fechar debaixo esse do tapete. isso, Açaí é uma cópia, é só uma cópia, né? Nossas isso. justificativas, né? É. É. Bom, Rose, bem-vinda. A gente viu que você entrou, que bom. Vou pedir então a Glorinha para cantar uma música para gente, uma música de Jesus. Senhor, eis-nos aqui, queremos ser teus servos fiéis, enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que repartamos em teu a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a alegria da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nosso coração, refúgio de nosso olhar, fazer brilhar os teus lindos lábios em teus servos fiéis, fazer brilhar os teus lindos lábios em teus servos fiéis. Então, nesse momento, nós agradecemos a Jesus pela misericórdia com que nos tutela, pelo amor infinito com que nos envolve e nos espera. Nós, viajores recalcitrantes, como demoramos, Senhor, a ouvir o teu chamado. Agora te pedimos que os nossos ouvidos não sejam moucos, que a nossa mente possa, de fato, se abrir ao entendimento da tua mensagem.
O teu amor faz com que o teu evangelho seja explicado por mil vozes. Temos ao nosso alcance obras magníficas dos teus mensageiros devotados. E, no entanto, tu vês, mestre, como continuamos ainda presos à terra, presos ao mundo, presos àquilo que consideramos importante e que não passam de algo transitório e perecível. Por isso te rogamos, Senhor, que nos envolvas, que as reflexões deste momento não terminem com a emoção momentânea, mas que elas possam penetrar nossa alma e acordar esse espírito que é imortal. Que nós tenhamos a consciência que somos aqueles a quem chamas de ovelhas perdidas, mas queremos ser os filhos pródigos, cansados de ver que o mundo não pode nos ofertar nem o equilíbrio, nem a felicidade, que ele é passageiro e ilusório, e que devemos ter essa atitude estoica de quem precisa aprender com o sacrifício, com a disciplina, a buscar a porta estreita que tu nos apontastes. Ó Senhor, teu amor nos envolve neste momento. Agradecemos a ti e agradecemos a esses amigos que, em teu nome, são capazes de voltar em seus passos para estender a mão aos companheiros que faliram e que se demoram nos desvãos do caminho. Somos nós esses, Senhor. E te agradecemos. E te pedimos, Senhor, neste momento, não apenas por nós, mas por todos aqueles que teu amor trouxe para participar destes momentos. E te pedimos também, Mestre amado, por todos aqueles que o teu amor colocou ao nosso lado e que ainda não têm tempo para pensar em ti, para refletir que a vida prossegue. Desperta-os, Senhor. Acorda-os, por favor. E assim, Mestre, abençoa os nossos lares. Abençoa todos que se encontram em nosso caminho. Abençoa nossos amigos que estão passando por provações difíceis. Abençoa toda a humanidade. Toca o coração dos homens que comandam as nações, as comunidades, para que haja o desejo da paz. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada.